Olá, muito bom dia para você. Agora é uma constatação científica. A variante P1 é a de maior prevalência em Patos de Minas e cidades da região, segundo pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa. Mesmo que haja retração na disseminação da Covid-19, depois do surto nos meses de fevereiro e março, a orientação é para não relaxar. Nesta quinta-feira aqui no 30 Minutos a gente fala também. Desafios da imunização. Vacinação de pessoas com comorbidades preocupa especialistas. Insumos do kit intubação no fim e altos preços continuam a preocupar. Moradores de Major Porto reclamam de descaso. Futebol, Atlético estreia na Libertadores com empate e gera críticas. Estas e outras notícias a partir de agora no 30 Minutos. Pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa, campus Rio Paranaíba, confirmaram que a variante P1 é a prevalente em 7 de 9 cidades da região, inclusive Patos de Minas. A disseminação do coronavírus perdeu força em abril, depois da explosão em fevereiro e março, mas para os cientistas não é hora de baixar a guarda. O estudo foi coordenado pelo professor doutor Rubens Paza, que faz parte do Laboratório de Diagnósticos Moleculares da Universidade Federal de Viçosa, campus Rio Paranaíba, em colaboração com as doutoras Marilda e Paola Cristina, no Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Os especialistas detectaram a linhagem P1 do vírus SARS-CoV-2 em 7 municípios da região do Alto Paranaíba. Em outros 2 municípios, foi detectada a linhagem P2. O aumento no número de casos positivos e mortes em fevereiro deste ano tem tudo a ver com a nova cepa, já que Patos de Minas é o local com maior número de amostras positivas para a variante P1. No final de janeiro, fevereiro e março, nós tivemos uma explosão de casos aqui na região. A gente, como faz os exames, nós tínhamos uma média de, no máximo, uns 20% de casos positivos nas amostras que a gente recebia para fazer análise. Quando chegou ali em fevereiro, a gente já saltou para mais de 40%. É muito provável que esteja, sim, ligado com o surgimento dessa variante P1 aqui na região. E, por exemplo, em Patos de Minas, que é o maior município da região e que atende também no hospital regional, pessoas da região inteira, nós, das 21 amostras, nós analisamos 8 de Patos de Minas, e as 8 amostras foram do P1, da linhagem P1. Então, isso significa, né, que provavelmente a linhagem P1, no final de fevereiro, já estava sobrepondo e substituindo já a variante comum, a variante inicial, né? O especialista explica que a detecção das 2 variantes na região ajuda o governo na tomada de decisões. A presença da variante P1 em Patos de Minas pode fazer com que os leitos de UTI lotem de maneira rápida e medidas restritivas sejam aplicadas novamente. E sabendo agora que nós estamos aqui com praticamente, muito provavelmente, quase a totalidade de casos de P1, isso significa que o poder público precisa ser um pouco mais rápido em dar uma resposta quando os casos começam a subir. Se essa resposta não for rápida, sabendo que nós estamos com a P1, nós vamos chegar em casos de colapso do sistema de saúde muito rápido. Apesar de serem variantes de preocupação, a vacina ainda consegue gerar imunidade resistente a elas. Os estudos têm mostrado que essas variações que nós temos encontrado, essas variantes que nós temos encontrado no Brasil, elas são suscetíveis à vacinação. Então, a vacinação vai proteger contra essas variantes. Por isso é importante que a vacinação continue. O que a gente precisa que as pessoas tenham em mente é que, enquanto não houver um percentual da população de cerca de 90%, de acordo com alguns estudos, de pessoas vacinadas, ainda não estaremos livres da pandemia. Por quê? Porque as pessoas mesmo vacinadas, elas ainda podem
ser contaminadas pelo vírus e transmitir o vírus. Vamos ver os números do coronavírus em Minas Gerais no pós-feriado. Foram mais 392 mortes confirmadas em 24 horas, segundo o Boletim Epidemiológico Estadual, que está aí na tela. Quase 31.400 mineiros perderam a vida para a Covid. De ontem para hoje foram mais 4.452 infectados, um total de 1.302.628 casos confirmados e quase 1.902 estão recuperados em Minas Gerais. Já aqui no 30, insumos do kit intubação no fim e altos preços continuam a preocupar. Desafios de imunização, vacinação de pessoas com comorbidades preocupa especialistas. Prefeitos da região continuam preocupados com o baixo estoque de remédios necessários ao kit intubação, utilizados não só para pacientes graves com Covid-19. Além disso, reclamam dos preços abusivos. A pandemia chegou em sua pior fase na região do Alto Paranaíba em fevereiro deste ano. A crise por falta de leitos hospitalares na época, diante da piora dos indicadores da Covid-19, obrigou o município de Coromandel a realizar diversas transferências de pacientes em estado grave. Sem leitos de UTI, a cidade recebeu até a visita do secretário de Saúde na época para a criação de uma estratégia para mitigar os impactos do vírus. Com os recursos que nós conseguimos quase 2 milhões em equipamentos que vieram direto do Ministério da Saúde para Coromandel. Isso mudou a cara da nossa saúde e elevou de patamar. Tanto é que hoje no nosso hospital de campanha, graças a Deus, nós fechamos ontem com nenhuma internação. O vírus deu uma trégua na região e, consequentemente, os casos de novos contaminados caíram no município. Mas agora, Coromandel e centenas de municípios mineiros se esbarram em um novo obstáculo criado pela escassez de medicamentos básicos para o tratamento da Covid. Outra reclamação é o alto preço dos medicamentos que são fornecidos pela indústria farmacêutica. Porque há medicamentos e insumos que em dezembro era um preço e hoje aumentou até 100%, 300%, 1000%. E assim a Amapá, através de todos os nossos municípios, vai fazer essa manifestação por ofício ao ministro da Saúde. A indústria farmacêutica justifica, diz que a alta demanda gerou um aumento nos preços que podem chegar a 1000% em alguns casos. Relaxantes musculares, anestésicos e sedativos que compõem o chamado kit intubação são os mais afetados. Entre os mais usados do kit intubação, o Atracúrio, 10 mg ml, saiu de R$ 32,10 para R$ 195. Outro, que teve uma das altas mais consideráveis, foi o Propofol, indicado para sedação, cuja caixa de ampolas de 20 ml variou de R$ 28,70 a R$ 183. O presidente do consórcio de municípios da região do Alto Paranaíba repudia o aumento dos preços nesse momento crítico da pandemia. Nós vamos pegar a relação dessas empresas a partir das secretarias de saúde, estabelecer uma relação do que nós estamos observando de inflação desses insumos abusivos, considerados abusivos, levar essa relação para o Ministério da Saúde e também Ministério Público, evidentemente, para que ele tome as medidas necessárias e cabíveis para que se restabeleça uma ordem dentro da questão do livre comércio, ainda que numa situação de guerra e de pandemia. O Ministério da Saúde informou que vai realizar um pregão nacional e internacional para tentar normalizar os estoques dos medicamentos necessários ao kit intubação. O governo espera receber a doação de empresas de 1.100.000 remédios, entre analgésicos, bloqueadores, neuromusculares e sedativos. Há previsão de doações também de outros países. Depois dos idosos com mais de 60 anos, será a vez de vacinar adultos com comorbidades. Mas apesar de existir a recomendação do Plano Nacional de Imunização, não há regras claras de como deve ser a comprovação da doença. Como o grupo é muito grande, cada estado e município vai adotar seus próprios critérios e especialistas temem que falte organização na hora de vacinar. Com a evolução, mesmo que lenta, do Plano Nacional de Vacinação contra o Covid-19, a tendência é de que um novo grupo seja alcançado após o decréscimo de pessoas com 60 anos de idade. Quando você chega a depois de 60 anos, aí você vai entrar agora no grupo das pessoas que têm alguma doença. Por quê? Normalmente essas doenças que foram estipuladas, elas também vão conferir
um grau maior de doença ou de mortalidade, né? Então aí foram divididas são várias doenças que entram nesse grupo. Esse grupo, na verdade, ele chega a quase 20 milhões de pessoas. O desafio será estabelecer uma divulgação com um catálogo por ordem de prioridade das doenças, já que o grupo, considerado heterogêneo, apresenta subdivisões que podem ocasionar transtornos nas filas de vacinação. Quando eu falo assim, comorbidades, então assim, se eu tenho diabetes, eu tenho direito? Sim. Algumas pessoas que têm hipertensão ou cardiopatia, sim, algumas não. Pessoas que têm síndrome de Down, sim. Pessoas que são muito obesos, índice de massa acima de 40, sim. Doenças pulmonares, algumas sim, algumas não. Mas vamos imaginar que isso não foi informado, então todo mundo vai para a fila. Primeiro, vai ter a primeira coisa que a gente não quer, que é a aglomeração nas filas, porque o N é muito grande. E se a gente está falando de 18 milhões de pessoas que têm essas doenças, vamos imaginar que se eu não sei, esse não pode dobrar. Então essas pessoas vão para a fila. Então se você não separa esses grupos anteriormente, vai virar um caos. Imaginar que eu fiquei 3 horas numa fila e aí depois fala, não, você não tinha direito. E às vezes não é que estava errado. Às vezes ele não tinha mesmo, mas ele tinha que ser informado previamente. Para nem estar ali na fila, esse não deveria estar lá. Então por isso que a gente tem alertado prefeitos, secretários de saúde, porque assim, isso é uma condição que vai dar um pouco de problema. Daqui a pouco aqui no 30 Minutos a gente fala sobre saúde e ainda mostra as reclamações de moradores do distrito de Major Porto. Moradores de Major Porto reclamam do descaso do poder público com o distrito. Sem fiscalização e localização de responsáveis, imóveis abandonados trazem problemas. Além disso, há reclamação da falta de policiamento e com o lixo. Major Porto, distrito de Patos de Minas, aparentemente tranquilo. Quem olha assim, praças organizadas, ruas pouco movimentadas, nem imagina que o lugar coleciona problemas. A começar por estes 2 imóveis públicos, localizados na rua José de Souza Rigo. Há 2 anos, eles passaram por reforma, no entanto, foram abandonados, servindo hoje para o aparecimento de animais peçonhentos, como exemplo, cobra cascavel. Fizeram campanha, a gente doou dinheiro para reformar as casas, para ter a polícia aqui. Reformou as casas, só porque os policiais sumiu foi tudo. E esse mato horroroso que está aqui, está trazendo cobra para dentro de casa. Causou medo de todo mundo. Cascavel mais de 1 metro, entrando para dentro de casa. Então fica difícil você conviver com mato desse aqui que eu não sei quem é que vai limpar. Se é a prefeitura ou se é o Concep. Outro lugar também abandonado, segundo os moradores, é na rua José Batista. Além dos montes de entulho, a falta de poda das árvores fez com que o caminhão de lixo deixasse de passar por ali. Aqui tem uns 8 meses que ele não passa aqui, nós temos que carregar para outra rua. Já pediu a costa que nada foi feito. Além deste problema com mato alto, imóveis abandonados, lixo, os moradores reclamam da falta de segurança. Como é que cria uma cobra até ela pega mais de 1 metro no meu terreiro, que está limpo, eu estou vendo ali toda hora. Esse que está fechado com esse mato desse tamanho só pode estar criando nos lugares dessa maneira. E outros lugares ali, aqui é gambá, escorpiões, cobra, tudo dentro da casa da gente. Moradores há anos do distrito de Major Porto, hoje sentem-se como se estivessem abandonados, esquecidos pelo poder público. Estamos abandonados aqui, sem recursos, pedras não vêm, você vê o lixo como é que está aqui, a rua aqui, esse PT que está aqui, chamas não vem. Pediu a poda das árvores aqui, não corta, o caminhão de lixo não passa aqui por causa disso. Está precisando da prefeitura e a polícia olhar mais para nós aqui. Estão cansados, então eu já mostrei o ano passado na NTV a preocupação nossa com os escorpiões pegando as pessoas aqui. Aí joga a culpa no proprietário do lote. Então agora vamos ver, né? Quem é o culpado desse lote aqui. É isso que eu quero saber. Que a demanda foi repassada aí para a ouvidoria, mas ainda não tem uma data de quando esses problemas lá no distrito serão aí solucionados. A gente fala de saúde agora porque a Nayara Santos está aqui comigo, Clínica Laboratório Mais,
exames, trazendo aí sempre novidades e ótimas oportunidades para cuidar da saúde, né, Nayara? Bom dia. Isso mesmo, bom dia. Hoje eu venho falar que nós temos percebido, né, nesses dias agora, por causa do Covid-19, os pacientes, às vezes, por medo, estão deixando de fazer os seus tratamentos de doenças que precisam daquele acompanhamento médico. Então, estão agravando alguns problemas que, com aquele acompanhamento, né, aquele cuidado, seria solucionado o problema. Para informar você que a Clínica Laboratório Mais Exames está com horários espaçados entre os pacientes. A clínica está sendo devidamente higienizada a cada entrada de paciente e saída do mesmo. Então, continuamos com aqueles valores especiais para os pacientes. Consulta com a cardiologista a R$ 140. O nosso check-up, né, que são mais de 15 exames de laboratório, por R$ 150 e o paciente ainda ganha consulta com o médico. E neste sábado agora, estamos com uma agenda aberta de ultrassom com valores especiais. Ultrassons a partir de R$ 100. Lembrando que estamos tomando todos os cuidados para os nossos pacientes. Mais exames, mais saúde. Mais exames, mais saúde. Obrigado, Nayara. Nada. A gente continua com 30 e já vamos falar de futebol, viu? O Atlético estreou na Libertadores, mas decepcionou. Decepção na estreia do Atlético na Copa Libertadores. Conseguiu apenas um empate contra um dos times considerados mais fracos do Grupo H. A estreia do Atlético na Copa Libertadores definida em uma palavra: péssima. O elenco não é problema, nomes de peso, equipe cara e muitas possibilidades ao treinador. Falta de entrosamento também não, nem de treinamento ou condições físicas da maioria dos atletas. O favoritismo aumenta a pressão, mas não é desculpa para o resultado muito além do imaginado. O torcedor que esperava mais dos alvinegros teve que digerir um empate com o La Guaira, da Venezuela. E quem abriu o marcador no Estádio Olímpico de Caracas aos 20 minutos da etapa inicial foi a equipe da Venezuela com o Martínez. A reação do Galo só veio aos 19 minutos do segundo tempo com Zaratio. A promessa do time sanguíneo de Cuca não se cumpriu e foi o irmão dele, Cuquinha, quem teve que dar as explicações, pois o técnico precisou cumprir suspensão. Um jogo que nem o de hoje, a única coisa que você não espera é sair atrás. E saímos atrás, tivemos que correr atrás do resultado, vai perdendo a confiança com o passar do tempo, empatamos o jogo, criamos algumas oportunidades para poder vencer. E não vencemos, mas não tem que ficar lamentando, tem que trabalhar, melhorar a parte ofensiva, não adianta criar 30 chances e fazer um gol. Temos que criar e fazer mais gols e trabalhar, não adianta ficar se lamentando. O empate foi a terceira seguida do Galo em estreias na competição continental. O time mineiro não conseguiu passar pelo adversário considerado mais fraco do Grupo H. Com esse resultado, gera dúvidas sobre conseguir avançar na Libertadores. El equipo se propuso avanzar lo más lejos posible en la Copa, incluso llegar a semifinales. É o que a gente espera. Falta muita coisa ainda. A gente não está contente, estamos tristes. Principalmente com o desempenho do começo do jogo, não era isso que a gente veio. Não era o propósito de cruzar bolas do jeito que a gente cruzou, nós nem treinamos desse jeito, mas o jogo ofereceu isso, foi o que eles acharam dentro de campo, o recurso que tinha era cruzar bolas na área e a gente não tem que se lamentar, vou falar pela 10ª vez, o negócio é trabalhar, contente ninguém tá, a gente esperava mais, principalmente em termos de resultado. Pois é, o próximo compromisso do Galo é contra o Atlético no sábado, às 7 da noite no Independência, pela última rodada da primeira fase aí do Campeonato Mineiro. O Atlético já está classificado e na liderança com 24 pontos, né? Pela Copa Libertadores, o próximo confronto é no dia 27 de abril, próxima terça-feira, contra o América de Cali. Esse é um desafio mais difícil, né? Vai ser no Mineirão, às 9h30 da noite. A pandemia tem evidenciado mais problemas e a violência contra as crianças, né, está entre elas. Os casos têm aumentado, mas as autoridades estão bem atentas.
A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que mantém o Disque 100, contabilizou 95.252 denúncias de maus-tratos contra crianças e adolescentes em 2020. Apesar de, em 2019, os balanços do ano indicarem números inferiores, na casa de 86 mil. Segundo o Ministério da Saúde, no período de 2010 a agosto de 2020, 103.149 crianças e adolescentes de até 19 anos de idade morreram vítimas de agressões no Brasil. A morte de uma criança por agressão dentro de casa é o estopim de uma vida baseada em torturas físicas e psicológicas. Quando não mata, como no caso de Henri Borel, fere e deixa consequências. Dentro das lições do ProERD, nós temos algumas específicas que ajudam as crianças a terem confiança e ter ferramentas onde elas podem comunicar de formas confiantes, onde elas aprendem a confidenciar, relatar maus tratos, seja com bullying dentro de sala de aula, seja situações de perigo dentro de casa, e de várias formas diferentes que elas podem se comunicar de forma confiante. Em 2019, 2 casos de estupro chegaram até Cabo Amorim, através de uma aula do ProERD. O primeiro envolveu 3 crianças. Durante uma dessas aulas que eu te falei de comunicação, eu percebi uma das alunas muito introvertida, e através dessa aula de comunicação que a gente trabalha muito sobre qual a melhor forma de se comunicar, como ser confiante ao se comunicar. E ao final dessa aula, uma das alunas me procurou e falou assim, Cabo Amorim, queria falar com o senhor. Eu falei assim, não, fica à vontade, fala, que a gente tenta dar maior liberdade para eles, pela confiança para conosco. E, infelizmente, ela me relatou que estava sendo vítima de abuso sexual por um morador da casa dela, alguém que morava junto com ela na mesma casa. E para manter ela um pouco mais à vontade e não deixar ela tão constrangida por eu ser policial militar homem, eu acionei uma policial militar feminina também do ProERD, a Cabo Lázaro, e através dela ela conseguiu maiores detalhes, falou informações de detalhezinho, e a gente conseguiu descobrir que ela havia sido abusada sexualmente no mesmo dia. O segundo envolvia uma jovem que era violentada pelo próprio irmão. Ela chegou numa das aulas, essa que eu te falei sobre relatar e confidenciar, no caso o bullying. Ela escreveu um bilhetinho anônimo, me entregou, para não querer colocar nome, com vergonha. Ela era muito retraída e, de certa forma, agressiva. Notava que não é normal de meninas, ainda mais da idade. E ela me relatou que estava sendo vítima de abuso sexual pelo irmão mais velho. A sensibilidade do policial para notar que algo de ruim estava acontecendo com as alunas teve importante papel para ajudar essas crianças, que após a prisão dos autores tiveram a alegria de viver devolvidas a elas. E no segundo caso, ela era muito retraída, e a primeira coisa que ela fez chegar foi abraçar e aquele afeto e falar, muito obrigado. Hoje, parecendo que me tirou de uma cerca onde eu estava presa, como se tivesse libertado elas. E é um cuidado que nós devemos ter, é um detalhe que nós devíamos ter, todos nós adultos, não só de casa, mas algumas crianças que são retraídas, às vezes agressivas, às vezes tímidas, às vezes esconde algo que está sofrendo, como foram casos que nós vimos recentemente na mídia, de algumas violências contra as crianças. Então, é algo que nós da Polícia Militar estamos pegando muito, falando muito, há sinais. Sempre há sinais que as crianças não mostram, elas comunicam às vezes de formas não verbais, por gestos, por jeito de ser, e temos que ficar alertas a isso. Tem que ficar alerta, né? Hoje é quinta-feira, é dia de juntar toda a família e se divertir com as brincadeiras do programa Entrevista. Confira aí. Mais alegria e diversão, te garanto que não vai faltar no programa de hoje. É ou não é, Matheus Borges? É isso, Silvio, mas, produção, ele não é desse canal aqui não. É ou não é, Lombardi? Mas é claro que não, Matheus Borges, eu estou só aqui a passeio. Depois, quando eu ligar pra sua casa, não diga alô, diga
Como vai, Matheus Borges? É hoje, às 18 horas, ao vivo pela televisão, canal 8.1 e também pela internet, NTV Patos de Minas. Eu e a Scarlett esperamos por você. Minha vida é feita de aventuras, quero correr nas tuas curvas. Com essa, a gente encerra então a edição de hoje do 30 Minutos, mas volta amanhã às 11h30 da manhã. Gui Boaventura chega nesta quinta-feira pós-feriado. Boa tarde, Gui. Fala aí, boa tarde, tudo bem? Tudo tranquilo. Tudo certinho? Vamos junto. GGSS. GGSS. Muito bem. Ô Gui. Diga. E aí, feriado, trabalhou, né, normalmente, mas depois eu sei que você foi se recolher numa área mais rural, num lugar que você gosta muito, né? Clima melhor para passar aí esse restinho de feriado de ontem não tem, né? Vixe, é muito bom. Só que você chega não tem jeito, né? Não tem descanso. Quem tá na roça sabe que não tem descanso. Só para quem visita, né, que tem um descanso. Quem tá na chuva é para se queimar, né? Não é isso? mas é bem melhor, né? Dorme bem, come bem. O clima é outro, né? Recomenda, né, Gui? Eu sou... A minha vida de tumulto e barulho e cidade grande, isso aí já foi. Essa parte eu já vivi. Chega, né? Chega. Bom programa para você, hein? Mas nós não temos nada para conversar aí, não tem nada para falar? Temos? Alguma coisa que está acontecendo você aí? Manda. Não, é você que traz o assunto. Hoje você está fala lá no Buritizeiro, você tem que ser em causa hoje? Eu estou sem causa para hoje. Não. Causas tem muitas, né? Eu sei que você tem muita coisa também para discutir aí hoje no seu programa, né? Muitos assuntos. Me preocupa muito quando eu ouço, por exemplo, o policial, nesse finalzinho do nosso programa aí, só para a gente então fazer essa passagem aqui, quando ele fala dessa situação de sinais que a gente pode observar com relação a abusos e a violência que ocorrem dentro da casa das próprias vítimas. Isso aí é algo que me preocupa muito, viu? Olha, o nosso modus vivendi é que vai acabar com isso, ou que vai diminuir esse tipo de coisa. Porque acabar não vai. Isso é crime que existe desde que o mundo é mundo, desde que apareceu o homem. E onde tem o homem, tem o crime. Né? E principalmente esse tipo de crime aí, que é o abuso. É abominável, mas principalmente esse tipo de crime aí, que é o abuso sexual. Subnotificado, inclusive, né? Porque as vítimas nem sempre conseguem. Né? Muito subnotificado. Você encontra pessoas aí que carregam traumas aí, não conta para ninguém. A vida toda. E passa por isso, carrega isso a vida inteira, né? E esses sinais, eles aparecem, né? Esses sinais, eles estão presentes. Sim, se observar realmente. Sim, claro. Só que é o seguinte, cada um dá um sinal. Esse negócio de falar assim, vamos colocar um padrão, isso é muito difícil. Você colocar um padrão. Nós temos que mudar o jeito de viver, o jeito de comportar. Né? Hoje, por exemplo, as pessoas têm mais liberdade para falar. Antigamente, para falar com o pai era senhorzinho, né? Tabu demais, né? Sabe, então era... o irmão mais velho tinha uma autoridade na casa muito grande. Esses abusos naturalmente aconteciam e acontecem dentro de casa. Mas enfim, as coisas vão mudando e tomara que isso vá diminuindo cada vez mais. Porque acabar com determinado tipo de crime, na minha opinião, eu acho que é praticamente impossível. Porque o crime é inerente do homem. Ponto. Onde tiver o homem, tem o crime. E aí, cada vez mais tem que ser criadas essas ferramentas para denunciar, né? Para facilitar a denúncia, né? E punir, né? E punir, exatamente. Você vai barrar muita coisa disso aí, colocar medo na pessoa de fazer. Porque é isso mesmo, não adianta querer ficar tapando o sol com a peneira, não. Você tem que colocar medo no cidadão para ele não fazer, ele ter medo de praticar o crime. Se eu praticar esse crime aqui, eu vou tomar 30 anos de cadeia, não vou fazer isso não vou correr esse risco. Isso vai diminuindo, né? Mas enquanto estiver aí não acontecendo nada com ninguém, mesma coisa desse crime que aconteceu aí, dessa Rocha Produtos Veterinários aí que se instalou aqui, deu um prejuízo de mais de 5 milhões de reais, foi embora. Sabe o que vai acontecer com os caras? Nada, né? Nada. Estelionato, rapaz. Estelionato não põe ninguém na cadeia no Brasil, não. E se põe e sai logo. Sabe, E a gente não muda, né? Ontem eu falei aqui, eu acho que falei também no News, a gente fica se preocupando com lei de segurança nacional, com lei disso, lei daquilo, lei que não leva a nada, tem que mudar esse tipo de lei aí. O Congresso tem que mudar esse tipo de lei. O estelionato é um dos crimes que mais tem reincidência. Sim.
Os autores, eles são reincidentes. Se for pegar ali o histórico, você vai ver que ele cometeu aquele crime 200 vezes. Crime contra o patrimônio. Crime contra o patrimônio não dá cadeia. E aí continua esse negócio aí que você fica, né, nessa loucura total aí. Mas enfim. Prejuízos, né? Ô Gui, bom programa para você então. Obrigado, Daí. Até amanhã. Um abraço. Até mais.